Ai, gente, pô. Eu tava vindo pra cá, pensando aí nessa última reunião da ONU, sabe? Até escrevi umas coisas aqui, porque o Brasil definitivamente não é para amadores, né? Na verdade, o Brasil é para amantes, né? Porque o Lula estava discursando, aí metendo pau no governo americano, aí defendendo a soberania do Brasil e tal, e o Trump estava no bastidor, vendo tudo por um telão. Quando chegou a hora dele falar, uma revelação bombástica. Ele disse que, não, porque ele passou por mim, eu olhei para o Lula, o Lula me olhou, tal, a gente trocamos olhares, e aí a gente se abraçou e rolou uma química forte. Quem é que ficou chateado com isso? O Macron. Porque o Lula vive de braço dado com o Macron. Aí, de repente, me aparece de amorzinho com o outro. O Macron foi lá tomar satisfação. Aí o Lula falou, Lula deu aquela desculpa esfarrapada, sabe, de cara que tem marca de batom na cueca, né? Falou, calma, Macron, calma. Olha aí, não é nada disso que você está pensando. Olha, fica tranquilo. É que a gente passou assim perto um do outro, a gente se viu e tal, e aí a gente se abraçou, mas relaxa, é só um vale night diplomático. E quem podia dizer, né, que o triângulo amoroso mais assistido do momento seria justamente Trump, Lula e Macron. Se o Caceta estivesse no ar, a gente ia estar fazendo uma paródia dessa novela Vale Tudo, e esse trisal estaria presente nessa paródia. Eu acho que essa paródia seria Taxa Tudo, né? Agora, o que eu achei curioso foi que o Trump falou que tudo isso aconteceu em 39 segundos. É muito pouco tempo, né? Sinceramente, eu acho que faltou Viagra nessa relação. Olá, uma boa noite para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Antes que se esqueçam, peço que dê o like ou dislike e acione o sininho para receber notificações do YouTube. E me ajude a divulgar os vídeos compartilhando em seus grupos de redes sociais. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo da extrema-direita que insistem em derrubar a democracia e a soberania do país. O título da notícia de hoje é A Descoberta Brasileira que Deixou os Estados Unidos da América e a China em alerta. Veja o vídeo. Trago esse vídeo para mostrar que depois que o Brasil descobriu que é o segundo maior detentor de terras raras do mundo, perdendo só para a China, que é a maior. Enquanto Estados Unidos e China disputam cada metro do espaço, o Brasil surge com uma inovação tecnológica para a industrialização do minério, que promete alterar o rumo da corrida espacial. Depois que essa notícia chegou ao conhecimento de Donald Trump, ele não conseguiu esconder o desejo de se apoderar das terras raras do Brasil. Veja o vídeo. Promete alterar o rumo da corrida espacial.
Depois que essa notícia chegou ao conhecimento de Donald Trump, ele não conseguiu esconder o desejo de se apoderar das terras raras do Brasil. Veja o vídeo. Uma descoberta silenciosa feita no Brasil colocou as grandes potências em alerta. E o motivo, até agora, estava sendo mantido longe da mídia internacional. Enquanto Estados Unidos, China e Rússia disputam cada passo no espaço, o Brasil, até então visto como espectador, pode ter dado um avanço inesperado. Uma tecnologia capaz de desafiar gigantes e alterar o equilíbrio de poder. Uma equipe de cientistas do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, em São Paulo, conseguiu transformar o americio 241, um material radioativo presente até mesmo em detectores de fumaça, em uma bateria nuclear compacta, segura e praticamente inesgotável. Este elemento, descoberto originalmente em meados do século passado, é conhecido por sua radioatividade relativamente estável, o que o torna ideal para aplicações de energia de longa duração. Até hoje, o uso desse material era restrito a laboratórios altamente especializados, devido à complexidade de seu manuseio, e pode ser o primeiro passo rumo à independência tecnológica no espaço. Essa bateria não impulsiona foguetes, mas pode alimentar todos os sistemas eletrônicos a bordo: comunicações, sensores, navegação e controle, garantindo autonomia total. Sem painéis solares, sem recarga, sem manutenção. E o mais impressionante, ela pode funcionar por décadas ou até séculos. A confiabilidade de uma bateria deste tipo supera em muito as tecnologias convencionais, usadas em satélites e sondas, que dependem de energia solar e estão sujeitas a falhas por desgaste ou condições ambientais extremas. Imagine um satélite brasileiro orbitando a Terra por gerações, transmitindo dados sem depender de energia externa. Ou sondas lançadas de Alcântara com tecnologia 100% nacional, operando a milhões de quilômetros de distância. Pela primeira vez, o Brasil não é apenas espectador. Pode se tornar protagonista do novo tabuleiro espacial. A possibilidade de criar constelações de satélites totalmente independentes poderia transformar não apenas o setor espacial, mas também áreas estratégicas como comunicação, monitoramento ambiental e defesa nacional. Localizada a apenas 2 graus ao sul da linha do Equador, Alcântara é o ponto mais eficiente do planeta para lançamentos espaciais. Um foguete lançado dali precisa de até 30% menos combustível para alcançar a órbita, garantindo economia, precisão e poder estratégico. Sua posição permite ainda lançamentos mais diretos para a órbita geossíncrona, o que reduz tempo de viagem e custo logístico, tornando Alcântara um ponto cobiçado por qualquer programa espacial ambicioso. Não é coincidência que as grandes potências observem cada passo do Brasil. Os Estados Unidos já firmaram acordos para utilizar a base em lançamentos comerciais e militares. Empresas da Coreia do Sul testaram tecnologias no local. E a China demonstra interesse crescente em cooperação científica, especialmente após o anúncio da bateria nuclear brasileira. Essa atenção internacional reforça a percepção de que o Brasil possui não apenas tecnologia de ponta, mas também uma posição geográfica estratégica que pode alterar o equilíbrio do poder espacial global. O que desperta tanto interesse é o fato de que o Brasil está conseguindo desenvolver algo que até as potências têm dificuldade de produzir: uma bateria nuclear acessível, estável e feita com recursos locais. Enquanto países ricos usam plutônio em sistemas extremamente caros e controlados, o Brasil encontrou um caminho alternativo, simples, eficiente e perigoso apenas para quem teme perder o monopólio da tecnologia. Esta abordagem, além de econômica, garante maior segurança e autonomia para projetos nacionais, reduzindo dependência de fornecedores internacionais. Mas o que torna essa bateria tão especial?
Ela opera com base no princípio beta-voltaico, um sistema tão avançado que até hoje poucas pessoas fora dos círculos militares conseguem explicar completamente. Ele transforma a energia liberada pelo decaimento radioativo em eletricidade constante, silenciosa e duradoura. Sem peças móveis, sem desgaste, sem recarga, uma fonte de energia que, teoricamente, pode durar séculos. Esta tecnologia representa uma evolução em relação às baterias convencionais, oferecendo energia confiável mesmo em ambientes extremos, como o espaço profundo. Versões parecidas existem nos Estados Unidos e na Rússia há décadas, mas o diferencial brasileiro é a autossuficiência. O IPEN desenvolveu todo o processo internamente, desde o manuseio do ameriço até o encapsulamento final. Isso significa que o Brasil pode produzir suas próprias baterias sem depender de fornecedores estrangeiros. E este é o verdadeiro motivo da inquietação internacional. Ter total controle sobre essa tecnologia coloca o país em posição de destaque estratégico, sem precisar negociar acesso ou compartilhar conhecimento sensível com terceiros. Porque quem controla a energia e o local de lançamento, controla o poder. E Alcântara, combinada com essa tecnologia, pode transformar o Brasil em um centro estratégico global. E é aqui que começam as pressões. Fontes ligadas à defesa relatam movimentos discretos dos Estados Unidos para garantir que nenhum avanço brasileiro aconteça fora de uma cooperação supervisionada, termo que, para muitos analistas, significa controle disfarçado. A China tenta se aproximar oferecendo acordos e investimentos em troca de acesso. Enquanto isso, outras nações observam em silêncio, calculando o momento certo para agir. Esse cenário mostra que a disputa pelo espaço não é apenas tecnológica, mas também política e econômica, envolvendo interesses que vão além da ciência. Por trás das promessas de parceria e cooperação internacional, há uma disputa clara. Quem vai colocar as mãos na tecnologia que o Brasil acabou de criar? O país precisa decidir se seguirá um caminho de independência ou abrirá mão de parte de sua soberania em troca de investimentos e acordos internacionais. O IPEN é uma das... Gente, todos nós sabemos que os Estados Unidos da América e a China são as duas maiores potências financeiras do mundo. Hoje, e assim, rompendo com a hegemonia dos Estados Unidos da América, que durou por várias décadas depois da Segunda Guerra Mundial. Com a descoberta brasileira das terras raras e a possibilidade de industrialização no Brasil, deixou os Estados Unidos e a China em alerta, principalmente os Estados Unidos da América, pois a China, que já é o maior parceiro comercial do Brasil, inclusive na área de mineração, já vem negociando com o Brasil e inclusive com as terras raras. Quanto aos Estados Unidos da América, que sempre tratou o Brasil e a América Latina como seu quintal, nunca respeitou o Brasil. Quem tem uma elite e políticos e uma mídia conservadora, de direita e extrema-direita, que se comportaram como vassalos dos Estados Unidos da América, e agora com Donald Trump, com a sua ideologia de extrema-direita autoritarista, voltou ao poder com o ar de imperador, falando de intervir e anexar outros países aos Estados Unidos da América, e impôs sanções tarifárias a vários países, inclusive no Brasil, e impôs sanções a ministros do STF,
aplicando a Lei Magnitsky em alguns ministros envolvidos nos processos penais de Jair Bolsonaro, que o condenou a 27 anos, 3 meses de prisão, e também aplicou sanções econômicas, taxando produtos brasileiros em mais 40%, totalizando em 50%, alegando que o Brasil está perseguindo Bolsonaro, quando a gente sabe que, na realidade, o que ele quer, então, estão na economia, ou seja, primeiro, os minerais críticos e silício, grafita e terras raras, entre aspas, imã. 2. Reivindica a não regulação das plataformas de internet americanas, as Big Techs, que desobedecem às leis brasileiras e às vezes são punidas, que é uma afronta à soberania do judiciário brasileiro. 3. Redução de alíquotas para produtos como etanol e automóveis e diminuição das taxas cobradas por filmes e outros itens na área de direitos autorais. 4. Até o Pix e os produtos vendidos na Rua 25 de Março, em São Paulo, figuram entre os temas levantados por Washington, e alguns outros itens que não mencionarei. Está evidente que ficará de fora das negociações uma das reivindicações que foi muito explorada pela extrema-direita no Brasil, que foi a anulação, as condenações de Jair Bolsonaro. Donald Trump, depois de ver que não obteve resultados positivos contra o Brasil, pelo contrário, deu muito prejuízo para as indústrias nos Estados Unidos da América, que dependem de matéria-prima do Brasil. Ele, sendo pressionado, e também viu que o presidente Lula não abaixaria para ele. Daí veio o encontro de 39 segundos na ONU, que, segundo Trump, rolou uma química entre os dois, que, na realidade, rolou por interesses econômicos por parte de Donald Trump. Falando em rolar química, Lula disse em tom de brincadeira que rolou foi uma petroquímica, pois eu diria que rolou foi uma mineroquímica. O interesse de Trump são os minérios do Brasil. Trump ligou para Lula e marcaram para se encontrar na Malásia, em um dos eventos, para tratar dos assuntos que causaram as sanções contra o Brasil. Evidentemente que o governo Lula não tomará qualquer decisão sem ouvir o setor privado brasileiro. Tudo será discutido com as empresas nacionais. Para finalizar, vem a pergunta: já que Donald Trump faz tantas exigências, porém, o que ele vai dar em troca?
Se for apenas a retirada das sanções impostas sobre o Brasil, que não tem nenhum sentido, pois as sanções que impôs ao Brasil são ilegais e autoritaristas, que chega a ofender a soberania do Brasil. O Brasil é um país soberano. Ele deveria antes entrar em acordo com o Brasil e não impor sanções. Antes fazer como a China, que já está negociando com o Brasil de igual para igual. Até o próximo vídeo.